a Deus, né? Hoje, a nossa EBD, ela vai ser um pouco diferente, porque nós não vamos estar focado na aula especificamente, né? E a gente vai dar uma explicação do porquê. Nós não vamos estar focado, por favor, obrigado. Do porquê, mais adiante. O nosso irmão Daniel, ele vai projetar um vídeo na TV, e esse vídeo ele tem relação com o que a gente vai tratar nessa manhã. Eu sei que é na TV, se a gente conseguisse projetar na parede seria melhor, mas na TV dá uma pra terra de fé. Pode, por favor. O Oriente Médio é o berço das duas maiores religiões do mundo, uma terra de fé e também de muitos conflitos. Em vários países da região, ser cristão é um risco real. Em meio à guerra, destruição e pobreza, nossos irmãos e irmãs em Cristo carregam marcas profundas. Muitos precisam fugir, outros são expulsos de suas casas. Os que ficam vivem isolados, lutando todos os dias para permanecerem firmes na fé. Há mais de uma década, a igreja na Síria tem sido alvo de perseguição e violência. Em 2011, havia cerca de 2 milhões de cristãos no país. Hoje, restam menos de 580 mil. Mesmo assim, eles permanecem, olham para o alto, firmes na esperança de um reino que não pode ser abalado. No Iêmen, seguir a Cristo pode custar tudo: liberdade, dignidade, até a vida. Ainda assim, o número de cristãos cresce silenciosamente, mas com coragem. Eles sabem o preço da fé e escolhem permanecer. Síria e Iêmen, duas nações marcadas por guerra civil, pobreza e caos. Em meio à devastação, ser cristão é um ato de coragem. Muitos perderam casas, empregos, famílias, mas nunca perderam a fé. O DIP, Domingo da Igreja Perseguida, é a resposta da Igreja Livre à dor da Igreja Perseguida. Há quase 4 décadas, o Domingo da Igreja Perseguida tem espaço reservado na agenda de milhares de igrejas em todo o Brasil. A Igreja brasileira tem se mobilizado em intercessão, fortalecendo aqueles que são perseguidos por amor a Jesus. Nossos irmãos perseguidos têm uma fé que conhece o poder de Deus e descansa em sua soberania. É uma fé corajosa que permanece firme, mesmo quando o livramento não vem. A fé é como a de Daniel e seus amigos que disseram: o Deus a quem servimos pode livrar-nos, mas se Ele não nos livrar, não serviremos aos teus deuses. Permanecer é um ato de coragem. Mesmo quando a própria vida está em risco, eles continuam. No dia 31 de maio, você pode fazer parte dessa história. Mobilize sua igreja em oração e apoio aos cristãos perseguidos no Oriente Médio. Ajude-os a permanecer firmes na fé, desafiando o medo. Cadastre sua igreja no Domingo da Igreja Perseguida em portasabertas.org.br/DIP. Ok. Grande parte das pessoas nas igrejas, isso aí foi um fenômeno que eu percebi. Grande parte das pessoas nas igrejas não fazem a mínima ideia do que é o DIP, esse Domingo da Igreja Perseguida, e não fazem ideia de que há contextos por aí que são contextos de perseguição contra cristãos. Vamos imaginar uma situação interessante, a nossa situação.
Nós nos arrumamos hoje, colocamos uma Bíblia debaixo dos nossos braços e nós viemos aqui para a igreja. Alguns vieram a pé, outros vieram de carro, outros vieram de condução. E durante esse trajeto de vinda da nossa casa até aqui, ninguém proibiu a gente de carregar a Bíblia e nem questionou para onde nós estaríamos indo. Ninguém. E nós vamos fazer o caminho inverso daqui a pouco, quando o culto acabar, e da mesma forma, provavelmente, nenhum de nós será vítima de nenhum tipo de perseguição. Nosso país, ele tem liberdade religiosa. Então, você pode falar que você é cristão, você pode falar que você é de outra confissão religiosa, e você pode até falar que você não acredita em nada, nem em Deus. A nossa Constituição, ela garante isso, ela nos dá esse direito. Só que nesses países que essas bandeiras representam, aqui desse lado o Iêmen e aqui desse lado a Síria, e à luz desse vídeo que nós vimos aí, essa não é uma realidade de todos os países do mundo. A Síria, ela tem um contexto interessante, uma história interessante, porque a Síria, ela já foi berço também do cristianismo. Ela já foi berço do cristianismo. Você vê, a igreja de Antioquia era na Síria. E a igreja de Antioquia, ela é a igreja que ela empreende a primeira, o quê? A primeira expedição missionária, a primeira viagem de Paulo. Paulo, Atos 13, ele sai de onde? Ele sai de Antioquia. Antioquia é Síria, hoje com outro nome. Hoje, se eu não estiver enganado, é Antáquia, na Síria. Então, a gente vê que, daquela época para hoje, o contexto ele se alterou bastante, né? Eu queria que o Daniel projetasse aquele arquivo de apresentação. Eu vou mandar depois no grupo da igreja esse arquivo, aquele PDF, Daniel, que eu te mandei. Coloca ele na página 2. Vai até a página 2. Ótimo. Aí. Se você tiver como diminuir só para a gente ver as imagens, não sei se é possível. Tá bom. Pode subir um pouquinho. Ok. Nessa imagem ali nós temos uma pessoa. Então, nós temos uma foto dele mais novo e nós temos uma foto dele próximo da época que ele faleceu, porque ele já faleceu. Esse senhor, esse irmão, ele no ano de 1955, ele resolveu fazer uma visita a uma igreja na Polônia. E quando ele chegou na Polônia, ele percebeu um problema. A liberdade religiosa, ela era cerceada, eles não tinham literatura, eles não tinham Bíblia. E aqueles irmãos cristãos poloneses, eles clamavam por liberdade e clamavam por literatura para eles poderem desenvolver sua fé, expandir sua fé. Aí, Daniel, sobe um pouquinho, por gentileza. Não, ao contrário. Ótimo. Aí você já vê ali a imagem de um carro que é um Fusca. Ele ganhou, então, esse carro. E aí, depois que ele ganhou esse carro, ele começou a fazer o quê? Ele começou a encher esse carro de Bíblias e ele começou a levar Bíblias para países que eram países fechados. Países que os cristãos eles se reuniam escondidos em secreto. Desse trabalho dele, dessa missão, dessa ação dele de distribuir Bíblia e literatura, surgiu aquele livro que está ali do lado, que chama-se O Contrabandista de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém já conhecia esse livro aqui, O Contrabandista de Deus? Já ouviu falar? Alguém aqui? Esse foi o segundo livro que eu li na minha vida cristã.
segundo livro. O primeiro livro que eu li chamava-se Coragem para Ser Diferente. O segundo livro foi O Contrabandista de Deus. Então, do trabalho missionário dele, o trabalho de contrabandear Bíblias, o trabalho de esconder Bíblias dentro de um Fusca azul e transitar por países da chamada cortina de ferro, países fechados ao Evangelho, ele posteriormente escreveu esse livro chamado Contrabandista de Deus. Só que o livro Contrabandista de Deus, ele não foi o único desdobramento dessa ação missionária desse homem, desse trabalho ousado dele. Veio também o quê? Aí, Daniel, volta para a primeira folha, primeira página. A primeira, a anterior. Pode voltar. Então, do trabalho dele, não surgiu somente esse livro Contrabandista de Deus. A primeira folha, a folha 1 do arquivo, isso. Do trabalho dele surgiu então o quê? A missão Portas Abertas. Surgiu a missão Portas Abertas. A missão Portas Abertas, então, o trabalho dela qual que é? É apoiar cristãos que estão em situação de perseguição. E aí a missão Portas Abertas criou aquilo que é conhecido como quê? DIP, o Domingo da Igreja Perseguida. Que é o que está acontecendo hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo. A igreja que eu era anteriormente, nós realizamos o DIP por 16 anos. 16 anos. Eu peguei os 10 últimos anos do DIP na igreja. Depois da nossa saída, a igreja parou de desenvolver o DIP, de fazer o DIP, por muitas outras questões. Mas a missão Portas Abertas, então, idealizou, pensou em um domingo por ano, que aquelas igrejas que queiram, elas reservem um espaço, um tempo em sua liturgia, para eles reservarem um momento de conscientização, de conhecimento dessa realidade, porque, como eu falei para vocês, nós vivemos um país de liberdade religiosa, então nada impede a gente de vir à igreja. Nada força a gente a vir e nada impede a gente também de vir. Ninguém nos parou durante o trajeto e falou, não é para você ir, você está proibido. E nós vamos continuar durante a nossa semana toda. Na nossa empresa nós vamos continuar falando sobre Jesus, conversando sobre igreja, e ninguém vai proibir. As pessoas não vão falar, você está proibido, você não pode abrir a boca. Provavelmente a gente tem algum tipo de ressalva por isso, mas proibir, como é proibido nesses países, nós não seremos. Na página 3, vai para 3 agora, Daniel, por gentileza. Terceira página. Isso, deixa no título, Janela 1040. Se você pegar o globo terrestre, a Janela 1040, ela é uma faixa onde lá se concentram alguns países do norte da África e da Ásia. E é nessa faixa, nesse espaço, que estão concentrados os países em que a perseguição ela é mais severa. Tá? A gente não vai fazer a leitura, porque o tempo nosso não permite. O tempo não permite que a gente, então, faça a leitura. Mas olha lá, é uma faixa geográfica entre o norte da África e a Ásia, 10 graus a 40 graus ao norte, que concentra a maioria dos povos não alcançados e altos níveis de perseguição cristã. Então, os países estão lá, a grande maioria, eles estão lá. Daniel vai subir um pouquinho o arquivo. E aí tem uma imagem do globo terrestre, tem um retângulo ali. Então você vê ali onde é a chamada Janela 1040.
Ok. Na próxima página, pode subir. Olha aí. Aí, depois de fazer alguns questionários, enviar alguns questionários, recolher esses questionários, a Missão Portas Abertas divulga então aquilo que é chamado de Lista Mundial de Perseguição. Quais são os países, e aí a Portas Abertas separa 50 países, 50. Quais são os países em que a perseguição ela é severa, que é o que está ali anotado. Quais são os países que a perseguição ela é extrema, ao inverso, extrema, severa e alta. E ela, ano após ano, ela vai divulgando essa lista para conhecimento das igrejas, dos missionários, dos cristãos. Há um ponto importante que a gente tem que frisar. A Missão Portas Abertas não tem missionário no campo, tá? Eles não têm. Eles apoiam missionários que estão no campo. E aí, depois de todo esse trabalho, eles lançam a lista dos 50 países onde a perseguição ela é maior. Aí a gente vai para a próxima página. Pode subir. E aí nós temos uma tabela aí. Olha lá. A lista cor de abóbora ali, ela vai até o 15. Até o 15. Essa lista aí, ela é onde a perseguição aos cristãos, ela é o quê? Ela é pior. Onde a perseguição aos cristãos, ela chega num nível de extremidade muito grande. E olha o primeiro país lá. Ó. Qual é o primeiro país? Coreia do Norte. O nível de perseguição na Coreia do Norte, ele já é extremo, severo, há muitos anos. Muitos anos. O último DIP que eu realizei na igreja que eu era foi em 2021, a Coreia do Norte era o primeiro colocado. Já foi Afeganistão, já foram outros países, já foi o Iraque, o primeiro colocado. Mas há muitos anos a Coreia do Norte ela é o quê? O primeiro colocado. A Somália tem transitado de segundo para quarto, para terceiro, ela está ficando nesse patamar. E olha que interessante, o Iêmen, que é o país do DIP, um dos países do DIP, ele é o terceiro colocado, em nível quê? De perseguição. Interessante, né? Interessante. E tem ali, sobe um pouquinho, Daniel. Pode subir, rola para cima. Aí você tem ali outros países. Olha que interessante, na 24ª posição nós temos Cuba. Cuba é um país aqui próximo, né, nosso, não tão próximo, mas é um país aqui próximo. A perseguição em Cuba, por quê? Por que razão é? Perseguição em Cuba é por causa de questões políticas. Desce a página agora, só para a gente olhar os outros. Não, o contrário. Nós temos ali o México e Nicarágua, que são países também aqui próximos da gente. Um na América do Norte, outro na América Central. Nós temos a Colômbia aqui, que é na América do Sul, é vizinho nosso. Então, há perseguição também nesses países que não estão na janela 1040. E as perseguições aí, elas são motivadas por questões políticas e, em algumas situações, por questões de cartel de drogas que impede que os cristãos possam cultuar a Deus. Então, olha só, não são países somente o que? Da janela 1040. Nós temos aí alguns países que estão no grupo aí. Cuba está nessa lista já faz muito tempo, a Colômbia também já está nessa lista já faz um bom tempo, né? Aí na próxima página, é a página que vai entrar no assunto de hoje, do DIP de hoje.
que é a fé corajosa no Oriente Médio e Norte da África, e tem ali o cartaz daquela mulher com o rosto escondido. Então, essa é a situação que muitos de nós desconhecemos. Muitos. Eu conversei com o Daniel e com a Érica. O Daniel que trouxe o DIP, o ano passado ele tinha falado sobre o DIP. A Érica, eu não me recordo se ela já conhecia, já tinha ouvido falar sobre o DIP. Mas essa é uma realidade desconhecida de grande parte das igrejas do mundo, do nosso país. É bom ter liberdade para pregar, é bom ter liberdade para transitar com nossas Bíblias, cultuar, é bom ter liberdade para divulgar um versículo bíblico, um texto bíblico, compartilhar uma pregação bíblica, né? Inclusive, eu acho que a igreja brasileira, à luz dessa liberdade que ela tem, ela usa muito pouco isso, muito pouco. Eu tive um professor de seminário que foi meu pastor e foi meu professor de seminário, que ele conheceu essa realidade de ir lá e visitar porque uma missionária de sua missão ficou presa no país de Guiné-Bissau. E ele foi lá tentar buscar ajuda local para tirar aquela mulher da cadeia, aquela missionária. Porque prenderam ela. Por quê? Porque ela estava pregando. Ela ficou mais ou menos uns 20 dias presa, depois ela foi no seminário, dar um testemunho, falar o que é, como é que é. Então, ele foi. Ele tinha uma expressão que ele usava que era muito assim, muito radical. Ele disse isso uma vez. Ele falou assim: a igreja brasileira não usa da liberdade que ela tem de forma correta, de forma boa. Por isso que eu torço para que um dia essa realidade aconteça no Brasil. Porque essa realidade ela vai filtrar na igreja brasileira quem de fato é cristão. Ele afirmava isso de púlpito. Quando a gente fala dos cristãos do Iêmen e da Síria, a gente enxerga os principais problemas enfrentados pelos cristãos que estão lá. Por quê? Porque tem cristão nesses países. Tem. Uma minoria. Uma minoria que não é ranqueada em nenhum tipo de relatório oficial. Uma minoria que está onde? Onde está a minoria de cristãos desses países? Eles estão escondidos. Eles estão escondidos, cultuando a Deus como? Em secreto. Que tipo de problema esses cristãos lá enfrentam, então? Eles enfrentam perseguição. E a perseguição não é falar assim: eu não gosto da sua igreja, eu não gosto da sua fé. Perseguição não é isso. Aqui, o cara olha para nós na empresa e fala assim: eu não sei por que você anda com esse livro debaixo do braço. A gente chega na igreja, chora e fala: eu estou sendo perseguido na minha empresa. Aqui nós colocamos uma camiseta escrita assim: Jesus é meu Senhor. Alguém olha e fala assim: não sei por que você usa isso. A gente vem para a igreja, chora e fala: eu estou sendo perseguido no meu condomínio. A perseguição nesses lugares aqui, ela atinge um nível muito maior.
Quando uma mulher, num país como esse aqui, ela está casada com um homem e o homem aceita a fé cristã, a religião do lugar força ela a se divorciar dele. Esse homem que aceita a fé cristã, ou se isso ocorrer com a mulher, idem. Eles podem ser sequestrados, eles podem ser interpelados, eles podem ser açoitados, eles podem ser perseguidos. Igrejas são quebradas, destruídas, saqueadas, invadidas, Bíblias são queimadas. Divulgação de conteúdo cristão é proibido, há espancamento em praça pública, coerção, há até mortes, há sequestros. Daniel divulgou o sequestro que houve de um grupo de meninas de uma escola cristã. Há sequestros. Não há permissão de culto, não há permissão que você registre um lugar para culto que não seja o islamismo. São países, a Síria passou por uma guerra, ficou numa guerra de 2011 a 2024, foram 13 anos de guerra. Então, reflita comigo um país tendo 13 anos de guerra, 13 anos. A Ucrânia está há 4. O Iêmen é um país que ele vive constantemente em revoltas desde 2013. São revoltas que acontecem, que são estancadas, que são resolvidas, mas a guerra sempre volta à guerra civil. Então, vamos pegar o caso, o exemplo da Síria. Então, você imagina um país que durante 13 anos, esse país ele viveu em guerra, um clima de guerra. Como é que fica a situação econômica de um país como esse? Vai ficar arrasado, fica destruído. Como é que então a população ela tem acesso, um exemplo, a comida, água, remédio, a todo tipo de meio de sobrevivência? A população só tem acesso se essa população ela for o quê? Ela for objeto de algum tipo de ajuda, ação humanitária. Vocês sabem o que acontece num país como esse? As mesquitas islâmicas que distribuem as ajudas humanitárias. E vocês sabem o que acontece então com os cristãos? Eles ficam de fora. Por quê? Porque a mesquita islâmica, ela vai distribuir para quem primeiro? Para o muçulmano. E se sobrar alguma coisa, eles vão distribuir talvez para um cristão. Mas a possibilidade dele não ser aceito, dele não ter isso, é muito grande. Até aqui tudo bem? Que ótimo, né? Essa é a realidade. Provavelmente muitos de vocês não sabiam disso. Eu não sabia até o primeiro que eu participei. Atos capítulo 4. Vamos lá, a gente tem poucos minutos. Atos capítulo 4. Acharam? Isso. A gente não vai ler todo o capítulo porque ele é grande, a gente vai fazer algumas considerações. O capítulo 4 de Atos, ele é um capítulo que ele se desenvolve tendo como pano de fundo o capítulo 3.
O que está nos bastidores de Atos capítulo 4 é o capítulo 3 de Atos. Você está com a Bíblia aberta aí? Segura a tua página e volta para o capítulo 3, o versículo 1. Atos capítulo 3, versículo 1 diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo, de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Atos capítulo 3, versículo 1 e 2. Esse homem, que eles colocavam à porta do templo para pedir esmola, ele é alvo do poder de Deus, por intermédio dos apóstolos. Os apóstolos dizem: olha, ouro e prata nós não temos meios humanos de resolver a tua situação, nós não temos nada na nossa mão que vá ser um paliativo para o teu problema, mas nós temos uma coisa que pode mudar a tua realidade. E é o que acontece aqui no texto, quando eles dizem assim: em nome de Jesus, Cristo Nazareno, ande. Versículo 6. E o texto diz que imediatamente ele andou. Então, Atos de número 4, Atos capítulo 4, é um capítulo que ele se desenrola tendo como pano de fundo o capítulo 3, que é um milagre nesse homem coxo, esse homem que era colocado lá no templo. Mas isso trouxe um problema. Isso trouxe um problema para quem? Para Pedro e João. Porque do versículo de número 1 até o versículo de número 4, de Atos capítulo 4, nós temos o quê? A prisão dos apóstolos. Então, você vê que viver nesse contexto de perseguição, de oposição, não é um problema da igreja atual. É um problema da igreja de sempre. Sempre. A igreja sempre transitou dentro desse contexto de perseguição. Eles são perseguidos. O texto diz que eles foram presos, porque o versículo 3 diz que prenderam eles e recolheram eles ao cárcere. Foi isso que aconteceu com Pedro e João. Do versículo 8 desse capítulo 4 até o versículo de número 12, nós temos então a defesa de Pedro no Sinédrio. Então eles se defendem e a defesa deles é uma pregação. Que legal, né? Eles não estão falando assim: vocês me prenderam, nós somos pessoas boas, nós somos legais, a gente não quer o mal das pessoas. Não, a defesa deles é fundamentada na pregação, na palavra. É a defesa que eles fazem aqui, o quê? Perante o Sinédrio. Quando a gente entra lá para frente, para o versículo 24 ao 31, lá indo para o final do capítulo, esses homens que foram presos, eles foram soltos novamente, com uma ressalva. Ressalva. Qual é a ressalva? A ressalva é que eles não falassem mais. Pedro e João, vocês querem a liberdade? Não. Vocês querem poder sair, caminhar à vontade? Sim. Vocês vão poder, desde que vocês não falem mais de Jesus. Olha o versículo 18 do capítulo 4. Chamando-os
ordenaram o quê? Que absolutamente não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Você está com a Bíblia aberta, olha o 17. Volte aí, olha o 17. O que diz o 17? Isso, obrigado, irmã. Ameacemo-los para não mais falarem em nome, este nome a quem quer que seja. Mais para frente, isso vai se repetir quando eles dizem aqui no 21. Olha o 21 desse texto aí, olha. Alguém que está com a Bíblia aberta, leia bem alto aí. O versículo 21. Amém. Então, essa soltura desses homens, dos apóstolos, ela foi feita com uma condição. A condição deles o quê? Não pregarem, não falarem. Aí do 24 até o 31, a gente tem então uma postura que é a postura da igreja. Como é que a igreja, então, ela se comporta? Como é que a igreja, então, ela caminha dentro de um contexto como esse? 24 até o 31. 24 até o... Não precisa ler, não, é que é bem extenso. Só para a gente ter uma ideia, do 24 até o 31, a igreja ora. Os apóstolos são soltos, eles relatam à igreja o que está acontecendo, o que ocorreu, e o texto vai dizer aqui que unânimes eles levantaram o que? A voz. E todo o descritivo da oração deles vai até o versículo de número 31. Todo o descritivo. E aí, para fechar, para finalizar o texto, entendendo que esse texto ele tem como pano de fundo Atos capítulo de número 3, nós temos do versículo de número 32 até o 37 algumas mobilizações que ocorreram dentro dessa igreja aqui. Porque o texto diz aqui, olha, no versículo de número 32, tudo que possuíam lhes era comum. Tem um versículo aqui, vamos achar aqui. Nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras casas, vendendo, traziam os valores correspondentes. E depois, no final do capítulo, eles narram o quê? Eles narram a história de um homem chamado Barnabé. Isso aqui é para a gente pegar esse trecho aqui e extrair uma palavra só disso aqui. Mobilização. É uma igreja que ela resolve suas crises, é uma igreja que trabalha suas crises, é uma igreja que vê os seus problemas, que vê as suas demandas, é uma igreja que ela não somente ora. É uma igreja que ela não somente ora, ela ora também, ela entende a eficácia, ela entende o poder da oração, ela entende a necessidade da oração, mas é uma igreja que entende que existem situações, existem contextos, existem coisas que precisam ser atacadas e trabalhadas. E aí a igreja faz o quê? A igreja ora e a igreja se mobiliza. Um tumulto está acontecendo, um problema está acontecendo, uma desgraça está acontecendo,
uma situação ruim está acontecendo, mas essa igreja, ela não está o quê? Fechando seus olhos para essa realidade. É isso. Está aqui, ó. Atos capítulo 4, está na minha Bíblia aqui, ó. Aqui, ó. E é isso que a gente vai fazer. Nós vamos orar nesse momento por essa realidade. Nós vamos colocar essa realidade diante do Senhor. Nenhum de nós aqui está pedindo e está dizendo que eles não devem sofrer. A gente tem que ter em mente que o Filho de Deus, ele veio e ele sofreu. Quem somos nós para dizer que nós não queremos sofrer? O Filho de Deus sofreu. A igreja primitiva sofreu. Os apóstolos sofreram. A nossa oração, então, é para que eles, mesmo que diante do sofrimento, eles consigam, sabe, levar adiante essa fé cristã deles. A nossa oração é para que, mesmo eles sendo demitidos de empresa, forçados a fugirem de seus países, forçados a fugirem de suas casas, de seus bairros, forçados às vezes a ver famílias perseguidas, essas pessoas eles consigam o quê? Levar adiante a fé deles. Essa é a nossa oração. Se você fizer a leitura de Atos um pouco mais para frente, e aí a pessoa precisa chegar num nível de profundidade com Cristo muito grande. Em Atos capítulo de número 5, você vai ver um texto, que ele é um texto que ele fere o nosso ego. Ele fere a gente lá no íntimo nosso. Ele é como se fosse uma faca transpassando o nosso ego. Que é um texto que diz que, Lucas ele escreve assim, que os apóstolos, eles saem do templo regozijando por terem sido dignos de serem perseguidos pelo nome de Cristo. Esse texto é um texto que ele fere o nosso ego, irmãos. A pessoa ser perseguida e ela sair do templo regozijando porque pelo nome de Cristo ele foi perseguido. É o que Pedro diz: bem-aventurados sois se por minha causa fores perseguidos. É o que Paulo diz quando ele fala assim: a mim me foi dado a graça e o privilégio de ser perseguido. Isso é uma facada no nosso ego. Isso é uma facada em nós que a gente nem quer vir para a igreja. Isso é uma facada no nosso ego. Nós que queremos fazer o mínimo possível pelo Evangelho, isso é uma facada no nosso ego. Quando a gente lê um negócio como esse, a gente olha um negócio como esse, uma escrita, um texto como esse, o dia que eu li isso aqui, eu me senti o lixo do lixo do lixo. Eu lendo homens falando assim, eu estou alegre porque eu sofri pelo nome de Jesus. E o outro escreve assim: a mim me foi dada a graça e o privilégio de sofrer por Cristo. Isso é um golpe, irmãos, no nosso ego. Isso é um golpe no meu ego.
Isso é um golpe no meu ego, que às vezes falo, eu estou sofrendo, eu estou sendo perseguido, a vida está difícil. Está nada. Está nada. Aqui, ó. Os caras espancam eles em praça pública. Vão na mesquita buscar comida para a família, os caras não dão. Não dá nada. Tá. Vocês receberam aí, alguns irmãos receberam, da Érica, um papel que ele é um card de oração. Esse card ele tem uma pessoa e ele tem alguma situação. Ele é um pedido de oração. Você vai olhar o nome, a situação, e nós vamos orar nesse momento, colocar diante do Senhor essas vidas que estão aí anotadas, e vamos colocar também hoje, o domingo da igreja perseguida, nós vamos colocar os cristãos do Iêmen e os cristãos da Síria. Eles são nossos irmãos em Cristo. Eles só falam diferente, têm cultura diferente, vivem em contextos diferentes, mas são nossos irmãos em Cristo Jesus. O Espírito que habita em nós é o Espírito que habita nessas pessoas, nesses irmãos. Obrigado. Então nós vamos orar. Você recebeu um desse, você olhe rapidinho o pedido de oração que tem aí. Tá? Não precisa lembrar de tudo no momento de oração, mas nós vamos então orar nesse momento. Nós vamos colocar diante do Senhor essas vidas, essas pessoas, esses irmãos, esses cristãos, em nome de Jesus. Vamos curvar nossas cabeças e vamos buscar a Deus. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, Deus soberano, Senhor da glória, Senhor dos senhores, Senhor da igreja, Senhor de nossas vidas, Deus entronizado. A glória é somente do Senhor, o louvor é somente teu, a honra é somente sua, isso não é dividido com ninguém, com nada. Na plenitude dos tempos, o Senhor enviou Jesus, e Ele foi à cruz, Ele morreu, Ele escolheu homens, o Espírito veio, esses homens começaram a pregar o teu evangelho, igrejas foram, ó Deus, iniciadas pelo trabalho missionário, pelo trabalho de propagação do evangelho desses homens. E essa tarefa foi uma tarefa dada também à tua igreja, a igreja do Senhor. E dessa tarefa, a fé cristã, a fé genuína, a fé no Cristo, ela se expandiu. Ela chegou a muitos outros lugares. Mas no curso da história, ocorreram reviravoltas, ocorreram mudanças, e lugares que foram berço do cristianismo, berço da fé cristã, hoje apresentam uma realidade muito diferente. A realidade de um país como a Síria, que já foi berço do cristianismo, já teve uma igreja importante, é muito diferente da realidade que se encontra hoje lá. Lá nós temos
irmãos em Cristo que são proibidos de professarem sua fé, de pregarem o Evangelho, se reúnem em secreto, se reúnem escondidos, porque correm risco de vida. A mesma situação, Pai, temos no Iêmen. São países, ó Deus, que hoje estão em colapso por causa de tantas guerras, de tantas situações, de tantas ocorrências. Mas há homens e mulheres de Deus ali nesses lugares. E hoje nós oramos, ó Deus, nós separamos esse momento de oração por esses países, pelos cristãos que ali habitam. Passar por provações já era algo predito por Jesus, já era algo dito por Ele, falado por Ele, Ele passou, Ele viveu, seus apóstolos passaram, viveram, Tiago perdeu a vida, ó Deus, a espada. Sabemos que Paulo foi morto, Pedro foi morto, tantos outros foram mortos. Cristãos foram queimados, outros enforcados. Enfim, ó Deus, perderam suas vidas e muitos foram os que perderam suas vidas em prol do Evangelho. E muitos têm sido aqueles que perdem suas vidas por professarem a fé cristã. Nosso pedido é que esses irmãos eles encontrem, ó Deus, na certeza, na esperança, no conforto de Cristo, sustento para as suas vidas. A força que é necessária para manter a firmeza, ó Deus, da caminhada, a firmeza, ó Deus, da vida com Cristo. Para que eles, ó Deus, mesmo sendo perseguidos, constrangidos, coagidos às vezes, eles mantenham firmes, ó Deus, a fé cristã. Esse texto que nós lemos de Atos, ele mostra que mesmo depois que os apóstolos foram presos, ele mostra que a igreja teve um crescimento, ó Deus, significativo. O texto que diz que Paulo estava preso em Roma, ele mostra para nós, Paulo diz que a fé cristã chegou aos guardas através da prisão dele. E esse é um pedido que a gente faz, que a fé, mesmo que em meio a muita resistência, a muita luta, a muita dificuldade, ela avance, ela alcance, ó Deus, os corações. Que essa igreja, Pai, da Síria, que essa igreja do Iêmen seja consolada, confortada, sustentada pelo Senhor, sustentada pelo Teu povo em oração, em oferta, ó Deus, em mobilização, Senhor. Nós estamos orando hoje por eles, porque, ó Deus, convencionou-se ser um dia de oração por eles, mas nós podemos orar, ó Deus, a qualquer momento da nossa vida, Pai. Que o Senhor abençoe, que o Senhor cuide, que o Senhor proteja, que o Senhor derrame da Tua graça, do Teu consolo e do Teu sustento sobre os nossos irmãos desses dois países. Mobiliza a Tua igreja, Pai, para falar mais sobre missões, para se conscientizar mais sobre missões, para orar mais por missionários, porque foi um pedido que Jesus fez: ore ao Senhor da seara para que Ele mande trabalhadores para a Tua seara. Mobiliza, ó Deus, Tua igreja, Teu povo. E abençoe cada pessoa que está, ó Deus, nesse cartão de oração.
Cada um tem uma realidade diferente, com certeza realidades difíceis e duras, mas o nosso pedido é que o Senhor visite a vida, a situação, o momento de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu queria só aproveitar esse finalzinho aqui para agradecer o trabalho da Érica, o trabalho do Daniel, que se esforçaram aí bastante para que a gente pudesse ter esse momento aqui. Por que um momento como esse é importante para a nossa igreja? Porque um momento como esse, ele fomenta dentro da nossa igreja a visão missionária. Visão missionária. Às vezes a gente fala pouco de missões, a gente trata pouco de missões, a gente prega pouco sobre missões, e a gente se esquece que lá no campo tem pessoas que saíram de dentro de igrejas para ir pregar o Evangelho em lugares como esse, ou pior do que esses, ou diferente desses aí. Então, assim, meu agradecimento à Érica, que está aqui, ao Daniel, que está ali em cima. Deus abençoe a vida de vocês, e que isso seja um princípio de um trabalho missionário aqui em nossa igreja.